Fala pessoal, gostaria de estar gravando esse vídeo aqui depois de eu ter, na minha concepção, assim, no meu coração, ter tido uma palavra de Deus, né? Uma revelação. Eu tinha perguntado a Deus se Ele gostaria que eu desse alguma palavra na empresa, que a gente tem uma igrejinha aqui toda semana, e Ele me deu uma revelação e eu acho que seria legal, eu pensei comigo, né? Tem me incomodado isso, de eu colocar isso em vídeo também, né? Para que mais pessoas possam ouvir um pouquinho do que Deus tem revelado, né? E a palavra estava em Mateus 12, 38. Só esse versículo que diz assim: Então, alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Em algumas outras traduções diz: queremos ver um sinal. Mestre, me dê um sinal, né? Então ali eram alguns fariseus, né, mestres da lei, religiosos, que pediam a Jesus esse sinal. Sinal de quê? De que ele era o Messias, de que ele era realmente o Filho de Deus. Então são religiosos pedindo ali para que Deus faça, que Jesus faça um milagre, mostrando que ele era de fato quem ele está dizendo que era, né? E eles falaram mestre, né? Mestre, na concepção deles, são pessoas que eles seguiam. Só que eles não seguiam Jesus. Então, na verdade, eles estavam contando uma mentira para eles mesmos, né? E para Jesus também. Então, o que me veio de discernimento nessa palavra aqui? Que existe, na verdade, 4 tipos de crente, de pessoas que dizem crer em Deus ou em Jesus aqui mais especificamente, né? Primeiro tipo de crente seria, de fato, os religiosos, como está dizendo aí, que disseram que criam em Jesus, mas na verdade não criam. Na verdade conheciam Jesus, ouviu falar e tal, mas não tinham um relacionamento de fato com Jesus, né? E esses tipos de pessoas muitas vezes precisam de sinais, precisam de milagres, né, para se relacionar, né? E existem vários exemplos que eu posso dar aqui desse tipo de crente. Por exemplo, Saulo, que é Paulo antes de se tornar Saulo, antes de se tornar Paulo, né? Ele, na concepção dele, cria em Deus e fazia a obra de Deus ali, até perseguindo e matando cristãos, né? Então, na concepção dele, existia na cabeça dele um relacionamento com Deus. Só que quando ele teve um encontro de fato com Jesus, quando ele passou a conhecer Jesus e a caminhar com Jesus, que ele se tornou Paulo, ele via que aquilo que ele fazia não era a vontade de Deus e ele estava totalmente oposto ao que Deus gostaria que ele fizesse. Então, assim, isso cabe para a gente também. Às vezes a gente também está achando que está com um relacionamento com Deus por estar indo à igreja, por estar fazendo as coisas corretamente, mas na verdade estamos colocando nossa vida à disposição de Deus para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Então, uma coisa é você conhecer a Deus, saber quem Ele é, outra coisa é você se relacionar de fato, né? E um outro tipo de crente seria o crente que é incrédulo. Existe, por incrível que pareça, crente incrédulo. Pessoas que não creem que Deus é poderoso, que Deus pode agir na vida dele e acham que eles têm total controle e dever sobre a vida deles. Sim, nós faremos a obra de Cristo através do Espírito Santo que vive em nós. Então nós faremos. Para isso que Jesus realmente veio, morreu e ressuscitou, para que a gente continue a obra dele, ok? Mas que a obra seja dele e que ele mandou o Espírito Santo que está em nós para fazer a obra junto com nós, né? Junto com a gente nessa caminhada. E existe também aqueles crentes desobedientes, que a gente pode dar o exemplo aí de Jonas, né? Jonas era um profeta que cria em Deus, que praticamente também tinha um relacionamento com Deus, e ele cria também no poder de Deus. Mas quando Deus falou, olha, você tem que voltar para Nínive para poder dar a palavra para o povo, ele falou, cara, não vou fazer isso não. Por quê? Porque ele cria que Deus era poderoso, que se ele fizesse isso, as pessoas iriam se converter. Só que ele tinha tanto ódio no coração em relação àquelas pessoas, por causa do pecado, da iniquidade, tudo aquilo. Ele falou, cara, não vou fazer isso não, porque senão as pessoas vão se converter, e não está justo na minha concepção. Só que a concepção deles está errada porque a justiça é de Deus, então a vontade tem que ser de Deus. A gente não entende o plano de Deus, mesmo que a gente não queira dar uma palavra para alguém que a gente julgue ser pecador, porque essa pessoa não pode receber o perdão, né? Mas nós somos pecadores também. Jesus, ele nos deu o perdão. Então, ele precisou passar 3 dias na barriga de um peixe, diz a palavra, né? Acredito que seja uma baleia aí nesse caso, para que ele pudesse de fato, tá bom, agora eu vou me render e fazer a vontade de Deus. E lá na frente, ele provavelmente viu que isso era o melhor, tanto para a vida dele, quanto para a vida daquelas pessoas ali. E existe o 4º tipo de crente, que é a pessoa que é filho, né? E filho, eu acho que é o ideal aqui, né? Porque Jesus veio
para nos mostrar um caminho de volta a Deus. E Jesus foi o primeiro filho, de fato, o primeiro filho que fez a vontade do Senhor. Filho por quê? Porque de fato ele fez a vontade do Pai. Tanto é que ele falou, olha, se for de vossa vontade, afaste-me esse cálice, né, antes de ir para a cruz, né? Seria uma morte de cruz, uma morte violenta. Ele sabia disso, então a carne dele gritou, tanto é que ele suou sangue, mas ele falou, ó, faça a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é melhor. Então eu vou continuar dentro da sua vontade, e assim ele fez, e estamos aqui hoje por causa desse ato dele. E Jesus foi o único que conseguiu fazer isso. Então, para isso que ele veio, para nos dar um exemplo e nos reaproximar desse Pai. Nos reaproximar como? Da forma que ele fez. Como é que é a forma dele? Ele se relacionava direto com o Pai, e a gente pode fazer isso através dele. Então ele falou, olha, eu vou ter que morrer e ressuscitar para que eu envie alguém que continuará com vocês sempre, a partir de agora, que é o Espírito Santo. Então, na minha concepção, nós devemos nos relacionar com Deus como filhos, não como religiosos. A gente não precisa de religião, a gente não precisa nem de igreja para se relacionar com Deus. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas a igreja é importante. A igreja é, de fato, para quem crê, quem é filho, uma forma de você estar se relacionando com as pessoas, falando sobre Deus, servindo, mas isso não é pré-requisito para relacionamento com Deus. Não deveria ser, e a gente acaba colocando isso como requisito. Aí o que acontece? A gente vai se relacionar com Deus através da religião, através de várias formas. Por exemplo, como que eu vou me relacionar com Deus, né? A gente acha que a gente tem que ler a Bíblia o tempo todo. Cara, ler a Bíblia é uma forma de ouvir de Deus. Por exemplo, eu estou falando com vocês hoje aqui com base bíblica. Então, se eu não tivesse lido a Bíblia, eu não poderia estar falando isso com vocês. Então, é óbvio que eu preciso ler a Bíblia. Mas isso não é base para o relacionamento com Deus. Lá atrás, os discípulos, ou até antes disso, os profetas, não existia Bíblia física. Não tinha que ler para se relacionar com Deus. Eles tinham que se relacionar com Deus, a conversar com Deus, a falar com Deus. Então, o Espírito Santo está vivo aqui hoje. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou ali, né? Fez aquela obra toda, para que o Espírito Santo estivesse aqui. Nós estamos no tempo da dispensação da graça. O que é isso? A graça, que é o Espírito de Deus, está no meio de nós. Então, nós podemos e devemos nos relacionar de forma simples. Como é que é isso? Cara, é conversar com Deus, é todo dia, não só naquele ritual. O ritual é interessante, a gente tem o nosso ritual para orar e tal, para ir à igreja, para ouvir um culto, ouvir uma pregação, isso é legal, mas isso vai vir naturalmente. Eu acho que a gente precisa ter como regra, como prática, é se relacionar. Falar, Deus, ó, antes de qualquer coisa, não precisa ser a coisa mais milaborante, uma coisa mais milagrosa. Nossa, eu estou com uma doença terminal, aí agora eu vou precisar de Deus. Né? Eu acho que a gente acaba fazendo isso, né? Porque, igual o Jonas, a gente é desobediente, quando a gente chega no fundo do poço, a gente vai se relacionar. Mas o ideal é você estar aí no seu dia a dia. Poxa, eu tenho um e-mail para mandar, eu tenho que tomar uma decisão aqui, mais simples que seja. Deus, me ajuda nisso. Ou então, num casamento, antes de conversar com sua esposa ou marido, Deus, me ajuda a conversar, que o Senhor esteja nessa conversa, e você vai ver que essa conversa vai fluir melhor, você vai entender um propósito de Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, que a gente possa ter esse relacionamento simples, puro, direto com Cristo, que veio e fez essa obra, para que a gente possa ter acesso ao Criador, o Criador da Terra, o Criador do Universo, de forma simples, porque é isso que deveria ser, um relacionamento direto com o Espírito Santo que está em nós. Nós somos templos do Espírito. Valeu, gente. Obrigado aí.